Queridos amigos amantes da arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Cabo do Medo, o livro do escritor americano John MacDonald. A história se passa numa cidade do interior americano, com o advogado Sam Baldwin, casado com a esposa Carol, mulher de descendência indígena, e tem 3 filhos. Então ele é advogado, bem sucedido, sócio de uma firma conceituada de advocacia e leva uma vida exemplar, tipo o sonho americano. Tem dinheiro do banco, uma vida tranquila, filhos exemplares e tem tempo de ganhar dinheiro e gastar, em passeios com a família, que ele curte muito. Então a vida dele está tudo normal, todo no eixo, até que um dia surge um fantasma do seu passado. Porque o Sam Baldwin se viu na Segunda Guerra Mundial, numa região da Austrália. E teve um episódio lá que ele, já no final da guerra, ele era um oficial, ele presenciou um subalterno dele estuprando uma garota de 14 anos, num beco ali, um corredor escuro. Então ele, revoltado, ele deu um soco nesse soldado e chamou a polícia. E o soldado foi preso, somente com seu testemunho. O soldado é o Max Cody. E esse Max Cody pegou prisão perpétua. Mas, por um motivo qualquer, ele foi solto 13 anos depois, quando Sam Baldwin achava que não existia mais nenhuma mácula no seu passado, não existia nada que viesse atormentar a sua vida presente. E o Max Cody se apresenta a ele, é um homem muito grande, forte, força bruta, um psicopata. Ele refere que o Baldwin destruiu a família dele, porque quando ele foi preso ele era casado, ele tinha um filho, essa esposa dele nunca o visitou na cadeia e pediu a separação, casou com outra pessoa lá da terra dele e não cuidava do filho. O filho dele morreu atropelado, então ele perdeu tudo o que ele tinha, E ele veio com sede de vingança. Então ele falou para o Sam Baldwin que o Sam Baldwin ia pagar tudo o que fez por ele, Só que ele não ia matar o Sam Baldwin uma vez, ele ia matar 5. 5 quer dizer, incluía ele, a esposa e os 3 filhos. E o Sam Baldwin fica encurralado, Vai atrás do xerife da cidade, o xerife diz que não pode fazer nada, porque ali é só uma ameaça vaga, E até que ele vai... O Max Cody sempre aparece para ele no escuro, em situações que ele não está esperando. Um dia ele tenta até agredir o Max Cody, mas não consegue, um socozinho besta, porque o Max é muito forte. Ele disse que da primeira vez o Sam Baldwin deu um soco de sorte, e esse soco de sorte não existia mais, E vendo encurralado, tipo um jogo de gato e rato, que é onde ele vai, o Max Cody aparece assim, em situações que ele está menos esperando, então ele fica tenso o tempo todo, Mas ele fala para a esposa dele desse episódio do passado e fala para os filhos, porque ali é uma forma de prevenir a situação, Quer dizer, ele não esconde nada disso, não. Ele também não sente arrependimento pelo que fez, não. Ele fez porque é o que mandou a consciência dele. O Sam Baldwin é um cara apegado à lei. Tudo que ele faz é baseado em leis, no certo. Ele tem uma noção muito clara e cristalina do certo e do errado, Mas diante essa ameaça que paira sobre a família dele, ele não sabe o que faz. Até que ele vai atrás de um detetive, que já tinha prestado favores a ele, porque ele era como advogado. E o detetive falou que só existia uma situação, era contratar umas pessoas para dar uma pisa lá no Max Cody, que nesse caso, ele mesmo, o detetive, já tinha sido vítima de uma situação dessa. Normalmente contrata 3 pessoas fortes, que usa cacetetes, correntes de bicicleta. É tipo uma pisa que a pessoa nunca esquece na vida, leva esse trauma pro resto da vida, E o Sam, ele é contra a situação, quer dizer, ele acha aquilo ali muito bárbaro, mas termina aceitando pela família dele, Porque, digamos, ele fazia tudo certo na vida dele, mas para salvar a família, essa noção do certo e do errado já começa a sofrer suas oscilações. Então ele paga esse detetive para contratar esses rapazes,
para dar lá uma surra lá no Max Code. Só que a coisa foi o contrário, o Max Code é muito forte. Ele foi quebrar o braço desses rapazes, quase mata os três, né? Dois ficam hospitalizados, um foge correndo com medo. E ele termina nessa briga, a polícia chega, ele agrede até um policial, né? E vai preso, mas aí depois solta. Aí o Sean Cody procura de novo o xerife. O xerife disse, não fala que foi ele que tinha contratado. O xerife disse que não tinha nada contra o Max Cody, apesar de saber que ele não era uma pessoa boa aparentemente, né? Pelo que ele já tinha observado do comportamento do Max Cody, né? E o Max Cody vai preso porque agride o policial, mas depois fica solto. E quando ele sai da cadeia, passa alguns dias preso, né? Ele está com mais ódio ainda, né? Então ele vai ameaçando o Sambaldi. Primeiramente ele mata uma cachorrinha da família, porque o Sambaldi mora numa casa de campo, né? Próximo da cidade. A cachorrinha fazia parte da família como se fosse o sexto elo, né? E matou envenenado. E o Sam, a situação que ele vê é levar os filhos para acampamento de verão e fechar a casa, tipo uma fuga, né? E ele também pede um afastamento lá do trabalho, né? E aceita, os colegas aceitam isso. E num dos acampamentos de verão, o filho dele levou um tiro, né? Quer dizer, distante, ninguém sabe quem é que atirou, né? Mas o Sambaldi sabe que é o Max Cody. Ele errou por pouco, porque foi um movimento que o menino fez, que alguém chamou, e o tiro pegou no braço, em vez de ser no coração, né? E o Sam faz tudo para... ele vê que não tem fuga. A vida dele, ou ele acaba com o Max Cody, a esposa dele justamente o contrário, inclusive ele treina até tirar o alvo, e aprende a atirar muito bem, ou então ele se veria numa situação ruim e a família seria toda, além de começar a ver desestruturamento moral da família, o medo, a família também se acabar, né? E ele faz uma cilada lá na casa com o apoio da polícia para ver se pega lá o Max Cody em alguma situação quando o Max Cody fosse atacar eles, né? Então é um livro de suspense psicológico. Digamos, o Max Cody em nenhum momento ele mudou o comportamento. Ele era um cara psicopata, ele estava pouco ligando para o sofrimento alheio. Era um cara que agredia as pessoas, inclusive quase matou uma prostituta que ele teve um caso, sem motivo justificado. Mas o comportamento dele continua, do início do livro até o final, né? E o Sambaldi não. O Sambaldi é que ele era uma pessoa totalmente do bem e já começa a pensar em maldade, inclusive até em morte, né? Então esse livro ele foi publicado em 1967 e virou adaptação cinematográfica em 62, com J. Lee Thompson, o diretor, com dois grandes astros do cinema, Gregory Peck e Robert Mitchum, que o filme se chamou Círculo do Medo, né? E em 1991 ele teve um remake, né? Mas com Martin Scorsese, um dos melhores diretores que existe na atualidade, né? E quem fez o papel do Max Cody foi o Robert De Niro, e do Sean Cody foi o Nick Nolte, que era um ator de sucesso naquele período, mas depois ele desapareceu mais do cinema, né? E essas adaptações cinematográficas, eles aproveitaram a ideia da história, mas assim, eles fizeram uma mudança. Por exemplo, em vez de ter uma pessoa, 3 filhos, o Sambaldi só tinha uma filha, né? E o Max Cody se insinua o tempo todo nela, né? O Max Cody, no caso, era o Robert Mitchum, na primeira versão, né? E o Sean Cody era o Gregory Peck. O Gregory Peck era famoso por aquela pessoa, aquele ator que ele fazia muito papel de personagens certos, personagem que a sociedade aplaudia, né? Um grande astro. Então, John McDonald foi escritor de muito sucesso. Esse aqui é o livro mais conhecido dele, que é O Cabo do Medo. Já tinha sido publicado antes no Brasil com o nome Os Violentos, né? E ele escrevia muito, ele escrevia assim em ritmo industrial. Ele chegou a escrever, mais ou menos, publicou 78 livros e 500 contos. Aqui temos mais alguns exemplares de livros dele, né? Que coleções antigas, que só se encontra agora no sebo. Esse aqui é Assassinato para a Noiva, né? Era a coleção Alvinegra, que era publicada aqui no Brasil. Temos outro aqui, O Homem Sem Passado,
temos aqui mais Um Domingo, que é também um clássico, né? E ele até criou um detetive para fazer aquelas séries, né, de detetivescas, que aqui é o detetive praieiro Trevor McGee, aqui um tom cinzento de culpa, que era um detetive que vivia na praia, usava os punhos e a mente. E o John McDonald, ultimamente, ele está meio esquecido, né? Apesar de ter vendido milhões de livros. Ele foi assim um best-seller exemplar. Um dos fãs dele era Stephen King, que até ele prefaciou o primeiro livro de contos de Stephen King, né? Então é um escritor que merece ser revisto, né? E aqui esse exemplar aqui da Dark Side foi uma grata surpresa que a gente teve. O livro é pequeno, ele é basicamente preparado assim como se fosse para um filme, né? Embora os filmes tenham mudado, né? E O Cabo do Medo com Martin Scorsese, quando for comparar assim, em termos de livro e de filme, nesse caso o filme ganhou, sabe? Ele colocou mais emoções, mais tensões do filme, desde a trilha sonora, a equipe técnica, a equipe, os atores, né? O tipo de interpretação visceral, né? Então é um escritor que seria muito interessante se suas obras voltassem a circular de novo no nosso mercado, mesmo que em pequenas quantidades. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.